Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te. Faça disso uma oração e cante mais uma vez. Move-te, Senhor. Move-te em mim. Só você cante, move-te. Move-te em mim, move-te. Toca minha mente, Deus. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te. Senhor, não há como o Senhor realizar a sua obra sem a ação do teu Espírito Santo. Não há como convencer os corações a respeito do pecado, da justiça e do juízo sem a ajuda do Espírito Santo. É a sua palavra que nos ensina. Por isso, Pai, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, o dia dela hoje, nesse lugar onde lá embaixo tem a sua gruta, nós queremos pedir que a água que cura, que a água viva do Espírito possa jorrar sobre cada pessoa que aqui está dentro deste salão, dentro deste ginásio. Senhor, nós queremos pedir que a atmosfera espiritual da sua graça venha sobre nós mais uma vez e continue a inundar os nossos corações, a libertar a nossa alma de todo e qualquer sintoma de opressão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, derrama mais uma vez seu Espírito Santo sobre cada um de nós. Faz fluir rio de água viva neste lugar. Cura e consola os corações, transforma nossas vidas. Vem com teu Espírito Santo agora pairar sobre este lugar. Quem ora no Espírito, ore para valer no Espírito. Quem ora no Espírito, deixa fluir a oração. Agora não converse com ninguém, porque a palavra de Deus é mais importante que conversar com essa pessoa. Não fale com ninguém agora, porque é o momento de Deus falar no nosso coração mais uma vez pela palavra e pela oração. É o momento de buscar, de se retirar desse carnaval. Nós estamos no retiro, que a multidão e que os atrativos não nos tirem de um retiro, mas nos coloquem em atitude de retirantes, oracionais, que buscam a presença de Deus a todo instante, em cada lugar. Senhor, vem fazer a tua unção repulsar sobre
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para o seu irmão e diga: hoje é dia de graça. Como mais um dia, mas hoje é dia de graça. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado se ela está passando bem. Está passando bem ou não? Se ela disser que está, olhe para ela assim então. Por que você não melhora essa cara então? Vai ficar com dor de barriga, dor de estômago. Quem está bem, levante a mão. Diga eu. Pegue por favor a palavra de Deus no Evangelho de São João. Opa, tem uma caixa bem aqui atrás. São João. Evangelho de São João é o capítulo 8. É o capítulo 8 do Evangelho de São João. Meu nome é Jorge Antônio de Pontes, tenho 41 anos de idade, sou casado há 14 anos com minha esposa Elizabeth, que está aqui presente. Tenho 2 filhas gêmeas, Miriam e Ana Clara. Pertencia, no meu território paroquial, pertencia a São Pedro. Agora me mudei de casa, de endereço, e moro num bairro chamado Colônia. Não é Colônia Penal, é Colônia Acioli. Colônia Acioli, aqui, ela pertence ao território da Borda do Campo. Então, desde janeiro deste ano, minha paróquia territorial é a paróquia Rainha da Paz da Borda do Campo. Tem alguém da Rainha da Paz aqui ou não? E este ano, em nome de Jesus, estaremos lá nessa paróquia, dialogar com o Padre Paulo, para que demos início ao grupo de oração na paróquia Rainha da Paz, onde estaremos lá presentes. Será o nosso grupo de oração nesta localidade. Que assim seja. Hoje é dia de que santo? Nossa Senhora de... Alguém já deu uma passeadinha lá para baixo, debaixo das árvores? Alguém já foi para lá? Atrás das barracas, onde estão aquelas árvores? Lá tem um monumento que foi erigido, foi pedido que fosse feito por nosso falecido bispo, nosso primeiro bispo diocesano, Dom Ladislau Bienarski. E lá tem uma gruta. E adivinhe, essa gruta é de quem? Nossa Senhora de Lourdes. Então estamos no dia de Nossa Senhora de Lourdes, no mesmo ambiente que tem uma gruta erigida por um bispo, em homenagem e honra a Nossa Senhora de Lourdes. Eu estava lendo ali a história, um pouquinho da história. Apareceu a Santa Bernadette, para a memória, e um pedido que Nossa Senhora fez a Santa Bernadette foi que rezássemos pela conversão dos pecadores. E as águas do rio, aonde apareceu, são águas curativas, águas que curam. Onde aconteceu a aparição? Ali nas águas, perto de um rio, na França, em Lourdes. Essas águas já realizaram muitos milagres, porque não é só água, é a presença de Deus no ambiente, a presença de Maria Santíssima naquele ambiente, para testemunhar que ela mesma veio em Lourdes e fez um pedido, que rezássemos pela conversão de todos os pecadores. E é este tema que eu gostaria de trabalhar com vocês nesta manhã, é sobre o pecado. Por isso eu pedi para que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 8, e o versículo são vários, a gente não vai ler todos, mas ler alguns versículos assim citados. Capítulo 8, versículo 12, quem achou, diga aleluia. Quem está vivo, diga glória a Deus. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou. O que ele falou? Eu sou. A mesma lembrança da sarça ardente de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés pergunta para o Deus da sarça: e se me disserem e perguntarem qual é o seu nome, que direi ao povo?
E o Senhor disse: eu sou aquele que sou. Toda vez que Jesus se apresenta dizendo eu sou, é referência à apresentação que ele fez a Moisés lá no Antigo Testamento. Eu sou aquele que sou. Ele é aquilo que é, porque nunca precisou de pai e nem de mãe para criar. Ele se fez por si mesmo, por isso ele é aquele que é. Eu sou aquele que sou, traduzindo isso nossa linguagem, as abreviaturas da Yahvé, que para nós católicos chamamos de Javé. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos para o versículo 21. Jesus disse-lhes: eu me vou, e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O versículo 23 agora. E ele lhes disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: morrereis no vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Versículo 28 agora. Jesus então lhes disse: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que quem sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Vamos para o versículo 31. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes, vamos ler junto? Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade os livrará. O 35. É importante ler os versículos, por mais que não seja pregado todos, a palavra é sempre gravada no nosso coração. O versículo 35. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Vamos ler juntos? Se portanto, de novo que nem gente católica, vai lá, o versículo 36. Se mais uma vez, se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Vamos para o versículo 44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos do vosso pai, disse Jesus para os fariseus. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos fala a verdade, por que não me credes? Termine comigo, por favor, o versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não a ouvis, é porque não sois de Deus. Eu vou ler o último versículo que me escapou aqui, o 51. Em verdade vos digo: se alguém guarda a minha palavra, não verá jamais a morte. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra da salvação. Mão na sua cabeça, repete comigo, diga: Senhor Jesus, a sua palavra é salvação. Que ela seja gravada em minha mente, caia no meu coração, esteja sempre em meus lábios, para falar dela a quem precisar ouvir. Amém. O primeiro versículo, é ACM 25:44, qual que é? O primeiro versículo é ACM 28:5. Não existe na Bíblia, mas existe um carro pegando fogo com essa placa, está incomodando a saída. Tem uma placa lá com esse carro, AZM 2085. Esse é o versículo do fogo. Está pegando fogo lá o carro, tá? Quem tem o carro com essa placa, se falasse a placa do meu carro, podia pegar fogo. Eu não me lembro a placa do meu carro.
aqui, é o meu mesmo. O primeiro versículo, ele começa com a seguinte citação: falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Rezando nesta manhã, o Senhor me disse que eu não estaria falando simplesmente a grande maioria desse público. Não são pessoas que não são de caminhada. A maioria das pessoas que estão nesse público não são pessoas que estão iniciando agora na caminhada da fé cristã. E se estão iniciando, com certeza, se já iniciaram, é porque já tomaram a decisão de renunciar ao pecado e seguir Jesus. Mas o Senhor disse nesta manhã que o público aqui presente nesta assembleia, a maioria seriam então de servos e de participantes de grupo de oração. Se é verdade, eu gostaria que levantasse a mão os participantes de grupo e os servos de grupo de oração. Levante a mão quem é e quem participa. Então, 1, 2, 3, 4, 435 pessoas. A maioria são servos e participantes de grupo de oração. Então, iniciar o beabá carismático, falar de iniciação de pecado, o quanto o pecado faz mal à nossa vida, tudo isso já é sabido de cada um de vocês, e nós não precisamos muito nos adeter isso, porque já estamos sabendo que o pecado é destrutivo à vida de todo ser humano. Mas nesta manhã eu gostaria especialmente de falar em especial do grande antídoto contra o pecado, da grande força contra o pecado, da grande cura do pecado e da grande solução contra o pecado. É isso que eu gostaria de fazer. Lá em São Paulo tem muita gente sendo vacinada por febre amarela. Aqui eu gostaria de ensinar para você uma grande injeção que te livra da morte do pecado. Você quer saber? Sim ou não? Olha para o irmão de que então abre bem teus ouvidos, porque o antídoto é muito fácil, não precisa ir em farmácia nem em posto de saúde. Eu acho que você deve estar guardado com ela dentro da bolsa ou talvez do seu lado. O antídoto é muito fácil. Eu gostaria que você compreendesse a eficácia desse antídoto, a eficácia desse remédio, a prevenção e a solução de todo pecado. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em quem me segue. O seguimento de Jesus, o seguir Jesus, o seguimento da palavra, o seguimento do verbo não me permite andar em trevas. Só tem um jeito de dissipar as trevas do nosso coração, só há um jeito de se livrar das trevas do pecado. Esse jeito de se livrar do pecado é o verdadeiro seguimento ao verbo, que é a luz do mundo. Gostaria de dizer a vocês, esses dias na minha oração pessoal, refletindo, o Senhor me dizia que existe uma luz, a luz natural que todos veem, a luz natural que você vê, a luz que faz com que eu enxergue você aí, e a luz natural que me faz você me enxergar aqui. Existe a luz natural que faz você enxergar as coisas da terra, faz você enxergar as árvores, enxergar o sol, enxergar as nuvens, enxergar os pássaros, enxergar a beleza da vida. Existe uma luz que faz você enxergar o mundo que Deus criou. Existe essa luz? Sim ou não? Mas existe, verdadeiramente existe uma luz ainda muito maior do que o sol, que tem a capacidade dobrada de fazer você enxergar dois mundos. Existe uma luz muito maior do que o sol, muito infinitamente maior que o sol. Tanto é que o profeta já dizia no nascimento de João Batista que você anunciará o sol nascente, o sol da justiça. O sol da justiça chama-se Jesus de Nazaré. Olha para o irmão e diga: ele é muito mais luminoso que o sol. Fala aí. A luz do sol me dá a capacidade de enxergar as coisas como elas estão aqui. Mas nem sempre aqueles que têm a luz do sol conseguem enxergar tudo que existe. Eu vou repetir. Nem sempre aqueles que enxergam a luz do sol conseguem enxergar tudo o que existe. Jesus
é aquele que faz com que nós consigamos enxergar as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Jesus é aquele que faz com que eu consiga enxergar aquilo que é criado. Ele faz-me enxergar as coisas da terra, e muito mais do que o sol, Ele me faz enxergar as coisas da terra e me faz enxergar também as coisas do céu. Por isso, é uma luz extremamente superior. Há muitas pessoas que estão caminhando sob a luz do sol, mas estão andando em trevas. Não sabem conduzir os seus passos, não sabemos conduzir nossos passos, não sabemos direcionar nosso caminho, não sabemos para onde ir, não sabemos que direção tomar, não sabemos para que caminho devemos seguir. Enxergamos os acontecimentos, mas não conseguimos compreender os acontecimentos. Enxergamos os acontecimentos, as pessoas que se aproximam, mas não sabemos o porquê que elas se aproximaram. Enxergamos as desgraças, mas não conseguimos enxergar o porquê delas. Enxergamos as graças, mas não conseguimos enxergar quem deu as graças. Enxergamos as bênçãos, percebemos as bênçãos, às vezes sem perceber quem fez e quem deu e porquê. Às vezes vemos que uma porta se fecha e não conseguimos pela luz enxergar quem fechou a porta. E às vezes enxergamos portas abertas, mas não sabemos quem abriu a porta. Existe então uma luz que precisa ser enxergada na vida do homem. Existe uma luz que nós precisamos enxergar. Eu não estou aqui nesta manhã simplesmente para falar palavras bonitas, mas pela força do Evangelho e poder do Espírito, eu gostaria que seu coração vibrasse e tivesse a coragem de retornar de novo à verdadeira luz, porque isso que estou dizendo não são simplesmente meras palavras, mas é a solução para a sua vida. Olha para o seu irmão e diga: existe outra luz. Eu não sei se a sua alma está com disposição de caminhar na nova luz. Eu não sei se a sua alma está com disposição de andar sob esta luz. Mas eu gostaria muito e peço a Ti, Jesus, que nesta manhã a Tua palavra nos convença de que nós não podemos conduzir mais sem ela. Portanto, esta luz tem um nome. Qual o nome da luz? E no primeiro capítulo de São João, ele já apresenta-se dizendo, São João vai dizendo: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram. Preferir é atitude de escolha, opção de escolher, preferência. Preferiram mais as trevas do que a luz. A luz veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes condições de se tornarem filhos de Deus pela aceitação da luz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz a palavra de Deus. Portanto, a luz é Jesus, e eu posso dizer que Jesus é o Verbo encarnado. O Verbo é a luz do mundo. A palavra de Deus é a luz do mundo. Quem está com a palavra de Deus aí, levante por favor. Quem está com a palavra de Deus, levante por favor. Olha para o irmão e diga: aqui está a palavra de Deus. Aqui está a luz. Aqui está a força. Agora diga para o seu irmão: você é a lâmpada. Aqui está a energia. Aqui está como se fosse a eletricidade. Aqui está a força que vai para um lugar. O lugar que esta força tem que ir se alojar para que se acenda a luz. Olha para o irmão e diga: você é a luz do mundo. A energia vem para cá, a luz acende aí. A energia vem da palavra, a luz é você que mostra. Pela palavra recebida, pela palavra vivida, pela palavra acolhida, pela palavra praticada. Se hoje o Evangelho às vezes é contrariado, se às vezes o Evangelho não é acreditado, é porque falta aparecer a luz.
queremos unção e força, queremos ver poder e graça, mas não conseguimos entender ainda que a força, o poder e graça é a palavra vivida, o verbo vivido. Escute, o Salmo 118, no versículo 105, diz para mim e para você o seguinte: vossa palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. Ela é o que? Luz para o meu caminho. Vossa palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, e ela também é luz para o meu caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro caminho. Hoje nós estamos ouvindo e estamos procurando, e não é proibido, você pode fazer, mas não pode fazer desse o seu mestre. Estamos procurando tantos coaches por aí, adotando tantos mestres e tantas filosofias de vida e tantas ideias, tantos pensamentos, que às vezes não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira. Um fala uma verdade daqui, outro fala uma mentira dali, aquele que falou a verdade depois mente, e não sabemos que verdade seguir. Mas para nós católicos não existe outra verdade, não existe outro caminho. O caminho mais seguro é a igreja, o caminho mais seguro, é a palavra de Deus. Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. O verbo encarnado, a palavra encarnada, o verbo é a verdade. O que significa a palavra pecado? Pergunte para o seu irmão: o que significa a palavra pecado? Consulte a publicidade do seu lado, pergunte. O que significa a palavra pecado? O que significa a palavra pecado? Vem do grego, a palavra pecado significa errar o alvo, ou errar o caminho, errar o alvo. Aliás, por que é que você acha que Davi venceu o gigante Golias? Por que você acha que Davi venceu o gigante Golias? Porque ele tinha boa pontaria, era um cara certeiro, ele não errava o alvo. Acertou na testa do gigante, porque ele tinha boa pontaria. Pergunta para o seu irmão: você tem boa pontaria? Na vida você tem boa pontaria? Você está acertando ou está errando o alvo? Espera aí, olha para o irmão do seu lado e diga para ele: não faço de conta que não é com você não. Fala, é com você mesmo. A pergunta é séria. A pergunta é bem séria. Fala para ele: você está acertando ou está errando o alvo? Está procurando acertar ou se conformou com os erros? Parece que tem um musical, gente, que já veio o Santíssimo. Você está mais acertando ou errando? Renovação Carismática Católica, Diocese Amada e Idolatrada Salve Salve de São José dos Pinhais, servos e servas de grupo de oração, participantes de grupo de oração, tem uma coisa muito séria para dizer para você. É preocupante hoje como nós temos bastante pessoas na igreja, mas tão poucos seguidores da palavra. Não me convence ver gente enchendo igreja, enchendo templos. Isso não me convence que é salvação. Me alegra ver um monte de gente na igreja, mas não me convence que estamos salvos. É absurdo hoje como nós vemos. Isso não é julgamento, isso não é condenação. Como nós percebemos que as lâmpadas, muitas delas estão se apagando, e que às vezes
naqueles que mais esperavam ver atitudes de misericórdia, de amor, de compaixão e também de vivência da palavra, não conseguimos enxergar mais. Há algo que nos preocupa, eu gostaria de convidar você a lutar contra isso. A Kátia pregava lá no ENF, nós precisamos hoje de uma conversão sincera. Sincera vem do sem cera. Sem cera vem de um episódio onde um pintor fazia uma escultura de cera, e quando a escultura ficava perfeita, a imagem de cera ficava perfeita, sem falha nenhuma, ele dizia que aquela pintura era sem cera, era perfeita. E quando a pintura borrava, ele fazia correções com cera, e ela fazia correções com cera, não aparecia, escondia o defeito. Mas o defeito tinha, mas escondia com a maquiagem. A maquiagem escondia o defeito. Quando uma escultura era perfeita, era sem cera. Daí que vem a palavra sincera. Quando ela tinha uma deficiência escondida, maquiada, era uma pintura com cera. Quando precisamos de uma conversão, deixa nos falar de uma conversão sincera. Orar em línguas não me convence que você é cristão. Pregar aqui não me convence que você é cristão. Orar por libertação não me convence que você é cristão. Estar na igreja trabalhando não me convence que você é cristão. Ver você na missa não nos convence que você é cristão, porque até satanista vai na missa. Isso tudo não nos convence do nosso cristianismo. O que nos convence realmente se somos ou não somos cristãos é a capacidade de enxergar você, rastros e traços de Deus, caráter cristão. O Senhor nos disse certa vez que nós somos sal da terra. Se o sal perde a sua característica, se ele perde o seu caráter, com que salgaremos, daremos gosto ao mundo? Nós vemos hoje tantos modismos na igreja, nós vemos hoje tanta gente plantando bananeira no espírito, dando pulos e gritos, tantas pessoas dizendo que são fervorosas, mas na verdade o verdadeiro fervor de santidade não aparece em suas atitudes. O fato de eu estar aqui, o fato de você estar aí, é obra da misericórdia de Deus, e o convite se estende para que nós possamos nos converter. Nós vamos reconhecer realmente quem é cristão e quem não é cristão, quem não anda em trevas e quem anda em luz. São aqueles que violentamente se esforçam para seguir o verbo encarnado da palavra de Deus. Eu não sei que disposição hoje você católico tem de viver radicalmente a palavra de Deus na castidade do seu namoro. Eu não sei você jovem, se você está obedecendo e seguindo radicalmente a palavra pela castidade. Eu não sei se você homem está seguindo o evangelho radicalmente para de ficar cobiçando as mulheres, se você é mulher casada cobiçando os homens. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você está realmente sendo sincero quando diz que é cristão, está disposto a largar a pornografia e tantos outros pecados que mancham a sua alma, o seu interior de perturbo. Eu não sei se realmente o seu evangelho é o evangelho que você aceitou viver, ou é simplesmente uma maquiagem para dizer na frente dos outros que você é cristão. O evangelho hoje, a obra-prima do evangelho construída num homem ou uma mulher sincera, é aquilo que o mundo precisa ver hoje em dia. O mundo anseia pela manifestação dos cristãos. Quando vejo no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, a radicalidade, a violência para viver o evangelho, estar diante de reis e rainhas, sendo ameaçados de morte, e se não negassem a Cristo, seriam torturados, assassinados, martirizados, e homens e mulheres que com violência cristã, com violência evangélica, com violência do evangelho, resolveram perder a própria vida para não negar a Cristo e não desviar-se do caminho. É muito fácil hoje levar o título de cristão, mas é mais difícil viver o cristianismo. Olha para o seu irmão e diga: reaja, meu irmão. Olha para a cara dele e diga: tira a pintura da sua cara, meu irmão. Eu não estou lhe acusando, eu estou apenas exortando o pecado que nos mancha, o pecado que nos machuca,
machuca, que nos cria uma maquiagem enganosa de que está tudo bem, de que Deus é misericordioso, eu me aceitar com todos os meus pecados, de que Deus é misericordioso e não liga porque eu faço, de que Deus é misericordioso e não está nem aí para os meus erros, eu posso continuar servindo Ele desse mesmo jeito, porque eu sei que sou pecador. Realmente você é pecador, eu sou pecador, mas uma coisa eu decidi na minha vida, eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados, para me libertar do pecado, para me fazer livre do pecado, para que eu tenha liberdade, para que eu possa viver essa vida enxergando a luz do sol, enxergando a luz de Deus pela palavra. O Senhor me libertou pelo seu sangue na cruz, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Lá daquela cruz jogou o sangue para perdoar os meus pecados, e jogou água, o Espírito Santo derramado, para que quem não tem força consiga viver a palavra de Deus, que não conseguia sem o Espírito Santo. O Senhor fez tudo e dá tudo para que você consiga viver a vida no Espírito. Olha para o irmão, diga: reaja, meu irmão. Eu não sei se você enxerga mais que a luz do sol, eu não sei se você está enxergando mais que a luz do sol, mas quando a porta de um coração se abre, eis que estou à porta e bato. Não entra somente a pessoa, quando a porta se abre, entra a caridade. Eu gostaria que você abrisse seu coração para entrar na palavra de Deus e tomasse a decisão de novo de poder ser uma pessoa que abraça a palavra de Deus para vivê-la, não simplesmente decorar versículos bíblicos. A palavra de Deus, quando entra, ela dissipa as trevas. Eu não sei se você está enxergando, eu não sei se você consegue enxergar mais que a luz do sol, que o mundo em que vivemos hoje parece um campo de guerra espiritual. Eu não sei se você está percebendo, e se você não está percebendo, acorde, porque o diabo está espalhando trevas por este mundo, e tem muita gente entrando em trevas com o pretexto de que a misericórdia de Deus me acompanha. Há muita gente se rendendo ao pecado, achando que Deus não se importa com isso porque é misericordioso. O mundanismo tem entrado dentro da igreja e temos achado normal. Hoje vai ter igreja LGBT, hoje vai ter igreja de adultos, hoje vai ter igreja para tudo. Adulteraram o evangelho, e o que se prega hoje por aí não é evangelho. Periga, nós temos muita gente na igreja e pouca gente no céu. Pregações agradáveis, é muito bom de se ouvir, mas eu estou aqui por amor para dizer para você: nós estamos vivendo num campo de batalha espiritual, onde o demônio tem levado milhares de carismáticos para o inferno. Basta ver as suas postagens, basta ver seus comentários nas redes sociais, basta ver seu comportamento na igreja, basta ver a inveja, basta ver o orgulho, basta ver a maledicência, basta ver a mentira, e você vê que não estão andando em luz. É sério demais o estado de saúde da igreja. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual, onde Satanás, a prostituta do Apocalipse, está vomitando o pecado, e nós estamos neste mundo lutando para não beber o vômito do lixo deste mundo. Deus veio te dar vida, e hoje Ele te convida. Eu estou dizendo que não são palavras, mas eu não estou aqui para discursar e nem para que você goste de mim. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, dizer: é hora de você de novo lutar para viver a palavra de Deus, porque o evangelho tem sido adulterado. A energia vem da palavra, a luz. Olha para o irmão e diga: é você. Seu grito não é de raiva de você, não, é de indignação com Satanás. Como diria um amigo meu: se eu estou brigando com o pecado agora porque amo você. Estou lutando para ir no lugar da minha promessa. Existe um lugar verdadeiro, e quem falou para mim disse: é verdadeiro, eu acredito. Existe um céu me esperando, e eu quero ir para lá. Quem quer ir para o céu? Levante a mão e diga: eu. Olha para o irmão e diga: não é para frouxo.
são os violentos que vão herdar o reino dos céus. Chacoalha esse irmão e diga: não é para frouxo, é para violento. E hoje vai receber um medalhão aquele que nesse alegrai-vos tomar a decisão de romper com o mundo e seguir a luz que é o Evangelho, a luz que é a palavra, a luz que é Deus. Quem quer seguir Jesus nesta manhã, levante a mão e diga: eu quero o Senhor. Fica de pé, meu querido. O antídoto para te tirar das trevas é a palavra que você vai ter que voltar de novo todos os dias. Certo tempo, Maurício, nós temos como regra a liturgia, a Lectio Divina. Uma vez até peguei na orelha da minha irmã de sangue, Carla, que no horário do Lectio Divina, da Lectio Divina de manhã, que é uma hora da Lectio Divina, chegou uns irmãos lá pedindo ajuda para alguns missionários para ir fazer alguma coisa, uma coleta. Aí eu liguei para o Maurício, que era a hora da Lectio Divina, e meditar a palavra de Deus. E acho que uns 4 não estavam. Aí falei para ela: mas como que eles saíram sem fazer a Lectio Divina, sem meditar a palavra de Deus? Mas é que eles precisaram de ajuda para fazer tal coisa. Aí nós falamos, cara, que é melhor ter esperado, deixado as pessoas esperarem, do que deixar a palavra esperando. A palavra está esperando por muita gente que está encontrando desculpa, que tem muita coisa para fazer, que tem muito compromisso. A palavra está sempre esperando cristãos que se debrucem nela. A palavra está sempre em segundo plano, segundo, olha lá, terceiro, quarto, quinto, sexto, não sei que plano da sua vida. A palavra está sempre sendo deixada de lado. Sempre aparece alguém que ocupa o lugar da palavra. Olha para o irmão e diga: a palavra de Deus que te liberta está esperando você. E você não pode deixar a palavra de Deus esperando, porque quando você está diante da palavra, Deus se revela nela. Você faz com que a luz entre no seu coração, e a libertação que você precisa vai vir pela meditação do Evangelho. Amém. Feche teus olhos. Veja que distância você está. Veja o Evangelho, que custa mais do que o dinheiro que você pagou na livraria. Veja o Evangelho que custou sangue, e o sangue de um Deus. Uma palavra que chineses e países comunistas faziam fila para poder saborear e ter. Uma palavra que custou 30 anos numa gruta para São Jerônimo traduzir, para que chegasse a nós. Que em 1500 foi traduzido um grande tesouro. A palavra que liberta, a palavra que salva. Há uma palavra valiosa esperando. Há um Deus esperando. E nós queremos, Senhor, queremos de novo assumir o compromisso com o Verbo que se fez carne e habitou entre nós.